Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Eu estou vendo já a galera aqui. Tem uma turma assistindo pelo YouTube, a outra pela plataforma. É isso aí. É um prazer estar aqui com vocês nesse novo webinário com foco no certame do Cefaz Bahia. É sempre gratificante estar aqui nesses webinários ao vivo, pois a maioria das aulas são liberadas em PDF e aqui é a oportunidade que eu tenho de ter essa linha direta com todos vocês. Então, sintam-se agraciados e aproveitem todo o conteúdo que eu tenho aqui para transmitir na nossa aula de hoje, ok? Deixa eu já colocar aqui a apresentação para a gente poder já dar início. Então, o evento de hoje vai focar de noções de informática para Cefaz Bahia. Vocês me encontram a partir dos endereços que eu disponibilizei para vocês. Então, no Instagram, no Facebook, temos aí o canal do YouTube com vários vídeos e aulas motivacionais, aulas voltadas para a área fiscal e voltadas também para a disciplina de informática básica. Então, quem ainda não assinou o canal, passa lá, o link já está aí disponibilizado para vocês na plataforma e aproveitem todo o conteúdo que eu tenho por lá disponibilizados. Aceito também dicas e sugestões de novas temáticas para eu poder abordar com vocês nessas aulas ao vivo. Então, tem o endereço aí nesse slide e o meu e-mail também está listado aí para vocês. Ao final, eu irei disponibilizar esse PDF com todas as informações aqui listadas. Eu tenho já 2 livros publicados, um com foco na Fundação Carlos Chagas, esse livro já está na 3ª edição, e o segundo é o livro de 1001 questões comentadas com foco na banca CESP. Mas no site lá do Ponto eu tenho vários cursos regulares, cursos somente de exercícios ou cursos envolvendo teoria e exercícios voltados para a informática básica ou para a área fiscal. Então, se você está fazendo concursos para a área fiscal e envolvendo aí mais de um certame, né? O curso regular ele é bem interessante, porque ele é mais abrangente e tem todo o conteúdo que é cobrado hoje na disciplina de Tecnologia da Informação. Se você está prestando exclusivamente o concurso para Cefaz Bahia, então eu tenho aí nesse link todos os cursos que foram liberados para vocês. Então, temos aí o curso de Noções de Informática regular em PDF com algumas dicas em vídeo que serão gravadas ao vivo, o curso de informática com foco na parte de TI, né, auditor fiscal. Temos a turma de elite, então temos as turmas voltadas para a administração tributária, para a parte de TI e para o foco em administração, finanças e controle interno. Temos o pacote com todas as disciplinas também, de forma mais abrangente. Então é isso, nós temos aí um curso para a medida aí que você precisa, tá? Mais alguma outra observação, é só me mandar um e-mail que eu auxilio aí vocês. Então, a prova, né, Cefaz Bahia já tem o edital em aberto, requisito nível superior, banca FCC. E o conteúdo programático que veio em noções de informática. Bem, esse conteúdo programático é o conteúdo que aparece na disciplina de Tecnologia da Informação. Então, apesar do nome ser Noções de Informática, o conteúdo aí é exclusivo de Tecnologia da Informação. Quais são os temas que serão cobrados para vocês na sua prova? Então, o primeiro deles, gerência de projetos com foco no PMBOK 5ª edição. Nós já temos a 6ª edição, mas a banca, né, quer dizer, as principais bancas hoje já focam ainda nessa 5ª edição. Gestão de processos de negócio. É um tema que vem ganhando força à medida que mais e mais as organizações vêm implementando processos de governança de TI, né? Então, a gente precisa, nesse processo de governança, mapear os processos e aí a parte de modelagem de processos é de grande valia nesse cenário. Em governança de TI, nós vamos estudar a parte de planejamento estratégico de TI, políticas, procedimentos, análise SWOT, balança de scorecard, e outros conceitos relacionados. Na parte de engenharia de software, foi dada ênfase à parte de gerência de requisitos. Então, o conceito de requisitos e a diferenciação entre requisitos funcionais e não funcionais.
Banco de dados é um tema já recorrente nesse tipo de prova. Então, apesar de estar listado aí conceitos de modelagem, para você entender esses conceitos, você precisa ter aquela base inicial, que envolve os conceitos preliminares, né? O que é dado, informação, conhecimento, independência, modelos, SGBD e assim por diante. Todos esses conceitos aí são pré-requisitos para você entender a modelagem de uma forma mais abrangente, né? E podendo aí resolver questões mais simples e até mesmo questões mais elaboradas, que porventura sejam disponibilizadas pela banca. A partir da modelagem, a gente estuda, então, os diversos modelos, a gente chega em modelo relacional, depois a questão relacionada à normalização e SQL. E ainda nesse edital nós temos a programação de software, que é a maior novidade aí para vocês. GED, portais corporativos e colaborativos, web services. Na parte de segurança, nós temos conceitos sobre malware, que já é de domínio aí de todos. Uma novidade aí são os crimes digitais, mas vez ou outra aí a gente já tem esses assuntos em prova. E a parte de métodos de prevenção e proteção e tecnologias relacionadas. Ou seja, tudo que vocês já estão acostumados a estudar e mais essa questão ligada aos crimes digitais. Em redes, nós temos os conceitos principais, rede wireless, e BI, nós temos os principais conceitos relacionados ao conceito de BI, de Data Warehouse, Data Mart, Data Mine, e por fim, Big Data, tá? Que é um assunto aí bem legal. Então, os pontos principais aqui, né, eu já estou destacando aqui para vocês nesse slide aí. Então, a gente vai dar no curso ênfase a todos esses elementos, né? Com um grau de profundidade necessário para você fazer aí uma excelente prova, né, de informática. Eu fiz um mapeamento dos últimos 5 anos com relação aos temas mais cobrados pela banca. E aí, em primeiro lugar, nós temos banco de dados, depois a parte de gerenciamento de projetos e ITIL, segurança da informação. Em seguida, nós temos os conceitos de BI, ligados a Data Warehouse, Data Mine, Data Mart. Aí vem em seguida engenharia de software. Depois, as questões ligadas à estrutura de dados e programação. Não dá para entender programação sem saber estrutura de dados, tá? Então, dentro aí da temática de programação, a gente vai estudar também essa parte aí de estrutura de dados. A parte de gestão de processo de negócio vem ganhando força, né? Redes, conceitos de Big Data e governança. Aqui seriam os outros temas ligados à governança. Então, eu procuro dar mais ênfase nos estudos em relação a essas prioridades aí que foram listadas para vocês. Bom, vamos então às dicas de hoje. Eu trouxe bizus, que são aquelas dicas mais quentes para a prova, e em paralelo também a gente vai estar trabalhando algumas questões que são legais para o entendimento aí de determinados pontos da teoria. Ok, pessoal? Mandem um ok para mim, pela plataforma, para eu ver se está tudo certinho e para eu ter certeza de que todos estão participando. Bem, quando a gente fala em segurança da informação, tudo começa com o conceito de ativos. Então, o que é ativo em segurança da informação? É o que tem valor para a organização, é o que a empresa ela quer proteger, tá? Então, dentro aí da categoria de ativos, nós temos hardware, software, pessoas, o próprio perímetro da organização pode ser considerado como ativo. Então, como exemplos de ativos, eu tenho o notebook do diretor-presidente, o computador que é utilizado aí por todos os usuários da organização, eu tenho o sistema de ERP da empresa, o usuário, né, em específico, quaisquer usuários que utilizam, desde terceirizados até funcionários, servidores efetivos da empresa. Então, todos os equipamentos utilizados em redes, em telecomunicações, então tudo isso é considerado como ativo do ponto de vista de segurança da informação. Então, ativo é o que a gente quer proteger. Os ativos estão sujeitos a vulnerabilidades. Vulnerabilidades são os pontos fracos da segurança da informação. Então, se eu pego como ativo, por exemplo, o equipamento do diretor-presidente
e esse equipamento não tem as atualizações de segurança do sistema operacional devidamente aplicadas, então esse ativo ele possui uma vulnerabilidade de segurança. E quando um ativo possui uma vulnerabilidade, isso faz o quê? Aumenta o risco, tá? Então, o risco de quê? De uma ameaça explorar uma vulnerabilidade no ambiente que você quer proteger, tá? As vulnerabilidades, elas são passivas, elas existem. Se elas não forem exploradas por um agente ameaçador, nada acontecerá. Mas, né, a ameaça ela é ativa, então ela explora vulnerabilidades. E quando uma ameaça explora vulnerabilidades no ambiente que você quer proteger, isso também o que aumenta o risco, tá? O risco de esse equipamento aí do diretor-presidente ser invadido, por exemplo, o risco de ele ser contaminado por códigos maliciosos que irão roubar dados desse usuário, que é crítico para a minha organização. Então, quando você tem uma vulnerabilidade sendo explorada por uma ameaça, você tem o que? A de um ou mais princípios da segurança da informação. E quais são os principais deles, os principais princípios da segurança, ou os pilares da segurança da informação? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, nós queremos a informação correta, né, íntegra, para a pessoa certa, garantindo aí a confidencialidade e o sigilo, no momento em que ela for necessária, garantindo então a disponibilidade. Se você tem então a perda de um ou mais desses princípios da segurança da informação, isso causará impactos no seu negócio. Então você pode ter roubo de informação, retrabalho, né? E esses impactos eles são limitados por quê? Pelas medidas de segurança. Então, você vai implementar tecnologias, ferramentas, ações que irão resguardar e proteger os ativos. Então, pessoal, esse é o ciclo da segurança da informação. Esse processo, então, a todo momento, ele deve ser analisado pela equipe de tecnologia da informação para verificar se as medidas de segurança aplicadas estão funcionando adequadamente para resguardar os ativos. Quando isso acontece, você tem aí uma diminuição do risco. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, a banca ela pode explorar conceitos relacionados a vulnerabilidades, a ameaças, aos princípios da segurança da informação, alguma questão relacionada a medidas de segurança. Quando você tem aí a quebra de um ou mais desses princípios, aí isso pode ter sido ocasionado em virtude de algum crime virtual, algum ataque cibernético e outros, né? Então, essa base aí que eu mostrei para vocês nesse slide é muito importante aí no que diz respeito à segurança da informação. E são espécies de malware. Malware são os códigos maliciosos. Então, os vírus, o worms, os bots, cavalos de Troia. É preciso saber diferenciar cada um desses elementos, destacando aí as suas principais características. Então, eu resumi aqui para vocês nesse mapa mental as principais características que são as mais importantes, né? Então, a gente tem, por exemplo, que o vírus, ele tem um fim específico, ele precisa de hospedeiros, ele propaga-se fazendo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. Ok, pessoal? Então, diferentemente do worm, o worm, ele não precisa de hospedeiros, ó. Ele se propaga automaticamente, explorando vulnerabilidades, que eu já comentei para vocês. Então, se aquela máquina do diretor-presidente está vulnerável, sem alguma determinada atualização de segurança, pode ser que ela receba de presente um worm, e esse worm, a partir daí, ele vai começar a se multiplicar por essa rede, buscando máquinas que também estejam vulneráveis. E quando ele encontra uma dessas máquinas, ele se autocopia para esse outro equipamento e assim por diante. Esse processo vai se repetindo até causar aí a paralisação de toda a rede. Então, o worm ele é um tipo de ameaça que diminui o desempenho da rede e ele não necessita ser explicitamente executado para se propagar. E quando o worm comunica-se com o invasor, ele é conhecido como bot. Então, uma rede de máquinas contaminadas pela ameaça conhecida como bot, ela é conhecida como botnet, ou rede zumbi.
tá? Então, os computadores zumbis são computadores infectados por bots, que podem ser comandados remotamente por algum agente criminoso em qualquer parte do mundo. O cavalo de Troia já é um presente de grego, então você recebe um determinado arquivo achando que ele faz uma ação, só que por trás ele vai executar outra ação que não lhe foi informado, né? Então você acha que ele é aparentemente inofensivo, só que por trás ele abre portas de comunicação no seu computador para que ele possa ser invadido. O backdoor é um tipo de ameaça que abre portas para ataque. O hijack é um tipo de ameaça que vai alterar a página inicial dos browsers, instalando determinadas ferramentas, impedindo a ação do antivírus, carregando sites suspeitos e assim por diante. O spyware é um programa espião. Como exemplos aí de spyware, nós temos o keylogger, o screenlogger, né? O adware. E aí nós temos também o rootkit, que tem a intenção de se camuflar no sistema. Então, ele fica escondidinho lá, esperando, né, para ele poder executar alguma ação, sem que ele seja identificado pelo antivírus. E o ransomware, que é um tipo de ameaça que vai criptografar todo o disco rígido ou parte desse disco rígido e vai te solicitar um resgate. Só que esse resgate não é garantia de recuperação dos dados. Então, não caiam nesse conto do vigário aí de que o resgate irá realmente liberar o acesso às informações que foram criptografadas. A gente teve lá, um tempo atrás, um ataque cibernético com o WannaCry. O WannaCry ele era um tipo de worm e ransomware. Então, por essa característica, a gente já poderia prever que a ação dessa ameaça seria de alta criticidade, mundo afora, e foi o que aconteceu. Então, eu lembro que na época eu estava administrando uma rede de equipamentos, e aí eram mais de 20.000 equipamentos, e eu fui analisar essa ameaça que se encontrava lá na Rússia, e quando eu vi que ela era um worm, eu falei, isso vai chegar no Brasil em algumas horas, né? Em 1 ou 2 horas no máximo. E aí nós já fomos traçar algumas medidas para evitar que a rede fosse comprometida. Na verdade, checar se todas as máquinas tinham a atualização de segurança para resguardar esses ativos com relação a essa ameaça, para que elas pudessem estar conectadas à internet. E graças a Deus nós não tivemos aí nenhuma máquina contaminada. Então, pessoal, o ransomware. Qual que é a principal medida? Qual é a medida mais eficaz contra essa ameaça? É o backup, né? Então, qual foi a última vez que você fez a cópia dos seus arquivos? Isso é para vocês pensarem, né? Você faz o backup aí dos seus dados? Então, proteja-se e preserve os seus dados, para que, em caso aí de alguma contaminação, você não seja a próxima vítima. Então, é importante, além disso, reforçar algumas outras medidas de segurança, como manter o seu computador sempre atualizado no que diz respeito ao sistema operacional e aos aplicativos que rodam nessa máquina. Então, tenha sempre uma cópia de segurança dos seus arquivos e tenha sempre atitudes seguras no uso dos recursos de tecnologia. Então, eu posso ter a máquina ou a ferramenta mais segura do mundo, mas se eu pego e utilizo uma senha trivial, por exemplo, né, a placa do meu carro, o 1, 2, 3, 4, 5, 6... ou uma sequência de números, eu acabo colocando esse meu patrimônio à mercê dos criminosos digitais. Porque com uma senha fraca, trivial, em qualquer ataque aí de quebra, por força bruta, por exemplo, você terá aí o seu ativo sendo acessado por pessoas sem a sua autorização. Então, fique alerta e pratique as regras de segurança, tanto no ambiente doméstico quanto nos ambientes externos. Não ache que isso nunca vai acontecer com você, porque a ameaça pode estar aí batendo nas suas portas, querendo entrar no seu equipamento, tá? Hoje nós temos algumas ferramentas avançadas, então as ferramentas mais triviais, o antivírus, o anti-spam, anti-spyware, firewall, isso tudo já é de conhecimento aí de todos vocês, eu espero, né? A gente já tem hoje novas ferramentas surgindo para poder detectar ameaças mais persistentes, que são as ameaças avançadas. Então, nós temos já o anti-EPT, os antibots, que conseguem identificar essas ameaças. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma telinha que foi obtida a partir do scan em um determinado equipamento.
Então, aqui, ó, observe o seguinte, que eu identifiquei aqui por heurística uma ameaça conhecida como miner. O miner é um minerador de criptomoedas. É um exemplo de uma ameaça avançada. Então, por exemplo, nessa estação aqui que eu analisei, eu identifiquei um minerador de criptomoedas. E como esse minerador de criptomoedas, ele não era de conhecimento do usuário, ele poderia ser considerado aí como ameaça. Aqui nós temos, ó, um adware que foi localizado. Deixa eu ver se tem mais algum outro tipo. E um Trojan também, tá? Então, verifiquem aí periodicamente o seu equipamento, atualize as assinaturas do antivírus, as versões do seu antivírus, para que você consiga, então, identificar essas novas ameaças. Vamos falar um pouquinho, então, de banco de dados, ok? Então, como eu falei, para você entender modelagem, você precisa conhecer os conceitos básicos de banco de dados. Então, o que é dado, informação, conhecimento e assim por diante? Então, vamos lá. Quando eu falo para você 5, então o 5 ele é um registro de algo. Ele é um dado. Então, os dados são fatos que podem ser analisados e possuem um significado implícito. Agora, quando eu falo para vocês, no dia 5 não haverá aula, aí eu já tenho uma informação. Então, informação é um conjunto de dados significativos e úteis para o processo de tomada de decisão. Então, você já sabe que no dia 5 não haverá aula da professora Patrícia, então você pode pegar o seu material em PDF para poder estudar, ou assistir os webinários que estão disponíveis aí no canal do YouTube, né? Então, isso tudo é importante no processo de tomada de decisões. O conhecimento é uma abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado por alguém. Então, pessoal, é importante observar o seguinte, que dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é inteligência, inteligência não é sabedoria. Eu não vou entrar em detalhe em todos esses elementos, mas depois vocês podem ter acesso na aula, ok? Então, informações precisas são vitais para o negócio da organização. E aí entra o conceito de banco de dados, que é o quê? Uma coleção de dados interrelacionados que possui algum significado inerente, de interesse de uma ou mais organizações. Bem, existe um autor muito importante na área de banco de dados, que é o Navate. O Navate ele destaca 3 características que contribuem para o entendimento desse termo de banco de dados. Então, a primeira característica que ele diz é: banco de dados representa algum aspecto do mundo real. Esse aspecto do mundo real ele é conhecido como minimundo, ou universo do discurso, ok? Então, as mudanças que ocorrem no minimundo são refletidas no banco de dados, né? De acordo aí com o escopo e o domínio que lhe foi aí, definido por você. Outra questão que ele diz: a coleção de dados é logicamente coerente, com algum significado inerente. Então, se eu tenho uma variedade aleatória de dados, isso não vai ser intitulado banco de dados. Então, o banco de dados é um conjunto de dados integrados, destinados a atender às necessidades de uma comunidade de usuários. Além disso, o Navate ele fala que o banco de dados ele é construído e populado com dados, então, para uma finalidade específica, que é o que eu falei aqui, ó, para atender a uma comunidade de usuários, ok? Então, pessoal, banco de dados não é software, tá? É um conjunto de dados. Isso cai muito aí, né? Esse termo é bastante explorado pela banca. Então, vamos ver aí uma questão da Fundação Carlos Chagas sobre esse assunto. Banco de dados é um aplicativo que manipula dados? Não. Um sistema de nuvens híbridas? Poxa vida, a criatividade da banca aí estava em alta, né? Um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional? Ele não está relacionado somente ao sistema operacional, né? Poderia estar, mas não é o caso. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema? Não, né? A gente tem conceitos aí relacionados à integridade e segurança, que são propiciados aí com a utilização dos SGBDs, mas vamos ver se tem uma resposta muito mais interessante. Ó, letra E. É uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Ok, né? Justamente o que eu mostrei para vocês.
Então, a letra E vai ser a resposta dessa questão. Continuando. Então, só recapitulando aqui ainda, eu queria falar mais uma observação. A literatura, ela cita, no que diz respeito ao conhecimento, ela difere o conhecimento tácito do conhecimento explícito, tá? Então, o conhecimento tácito é aquele que está lá na cabeça do usuário, é o know-how que você adquiriu, ele não é expresso por palavras, ok? Então, ele é formulado a partir de experiências que alguém vivenciou no decorrer da sua vida. Então, por exemplo, eu tenho lá vários anos de experiência na área de tecnologia da informação. Todo esse know-how adquirido, ele é o conhecimento tácito. Quando eu pego esse know-how e coloco isso de forma declarada, formalizo isso em um documento, em um procedimento, aí eu já tenho conhecimento explícito ou codificado. Então, o conhecimento explícito, ele é formal, ele é explicado, é declarado, ele é encontrado em forma de texto, ok? É o conhecimento que está registrado nas aulas, nos livros, nas revistas, nos artigos, nos diagramas de modelagem, né, nas figuras, nos documentos. Então, esse conhecimento explícito, ele é de fácil articulação, manipulação e transmissão. E aí, então, eu pergunto para vocês, imagina o seguinte, qual seria, se eu tiver, por exemplo, em uma empresa, a relação entre o estagiário e o orientador. Então, o estagiário, ele vai acompanhar as ações do seu orientador, na prática, no dia a dia, por meio da observação. Isso é conhecido como socialização. Então, uma das formas como o conhecimento ele é transmitido é pela socialização. A outra forma seria, por exemplo, quando o orientador ele externaliza isso e ele converte esse conhecimento tácito em conhecimento explícito. Aí você já tem uma outra maneira pela qual o conhecimento ele foi transmitido, que é denominada externalização. Então, a literatura destaca várias maneiras, né? Eu exemplifiquei aqui para vocês duas delas. Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Data Warehouse. Bem, pessoal, então a questão seguinte fala o seguinte: os dados armazenados em um Data Warehouse, eu vou marcar aqui os pontos principais da questão. Eles devem estar integrados, ok, temporalmente identificados, tá ok, orientados ao assunto, ok, e devem ser protegidos de modo a se evitar o acesso do usuário. Olha só, para que eu vou criar um Data Warehouse se eu não quero que ninguém tenha acesso a ele, tá? Então, isso aqui já vai invalidar essa questão, e a assertiva é errada. Mas, professor, o que significa, então, cada um desses elementos? Hoje mesmo, eu tive uma questão no fórum em que o aluno ele está me perguntando sobre esse texto aqui, ó, o trecho em que eu mostrei que eles são temporalmente identificados. Então, eu vou explicar aqui para vocês, tá? A partir desse mapa mental. Então, esse mapa mental destaca o Data Warehouse. Ele é um armazém de dados. Esse armazém de dados, ele é orientado por assuntos. O que significa isso? Refere-se ao fato de que esse Data Warehouse, ele é organizado conforme diferentes visões de negócios. Ou seja, ele pode armazenar informações sobre vendas, sobre compras, né? São informações importantes para o negócio da empresa. O segundo ponto, ele é integrado a partir de fontes de dados heterogêneas. O que isso implica? Bem, se eu tenho diversas fontes de dados como origem, né, então eu preciso extrair esses dados que estão nessas diversas fontes e colocá-los de uma maneira coerente, com consistência. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um dado que foi extraído de uma planilha. E essa planilha fala que o sexo ele é M de masculino ou F de feminino. Já no sistema de gestão integrada, no ERP, o sexo ele pode ser H para homem e M para mulher. Então, a gente já viu que não tem consistência nessas duas entradas de dados. Então, é preciso, aí, a partir de uma determinada fase, fazer essa consistência dos nomes para que os dados inseridos no Data Warehouse estejam em um mesmo padrão, ok? Então, guardem isso. Então, a gente tem diversas
fontes de dados que podem alimentar o Data Warehouse, como CRMs, que é o Sistema de Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente. Esses dados eles podem estar em diversos formatos, como em XLS, em formato com extensão de arquivos TXT, CSV, dentre outros. Além disso, os dados são considerados não voláteis, carregados em massa. O que significa isso, né? Os dados, geralmente, no Data Warehouse, eles são sempre inseridos, nunca excluídos. Isso significa que, em um Data Warehouse, não existem alterações de dados, exclusões de dados. Você apenas vai inserir dados. Você só vai realizar exclusões ou alterações para correção de algum dado que foi inserido com erro, né? Ou se você não quiser manter o histórico de determinado período, aí sim você poderia, né, deletar, mas essa não é, a principal característica. O ideal é que, né, que é o que geralmente ocorre, a empresa ela vai buscando os dados de diversos sistemas transacionais, de diversos outros locais e vai alimentando uma grande base de dados, justamente para que você possa ter aí, em relação a essa base, um processo de mineração de dados para poder extrair padrões, né, e informações que são importantes para o seu negócio. O banco de dados ele é variante no tempo. Então, ele guarda posições históricas das atividades no tempo, ok? O que é isso? Isso refere-se ao fato de que o dado em um data warehouse, ele refere-se a algum momento específico. Ele não é atualizável, como ocorre nos sistemas transacionais. Né? Se você observar, por exemplo, num sistema de processamento de transações, você tem registros que são atualizados constantemente. Já no Data Warehouse, não, você vai carregar esses dados, né? Vai alimentar esse grande banco para que você tenha uma grande base de dados integrada, concisa, confiável, com informações de interesse para a empresa. Ok? Então, ao invés de buscar informações das diversas bases espalhadas aí pela organização, você vai ter um único repositório que irá apoiar esse sistema de apoio à decisão. Então, o Data Warehouse ele deve ser flexível o suficiente para atender às exigências de mudança rapidamente, né, que a empresa tem. E nós temos, então, dois métodos principais para a construção de um Data Warehouse. Você tem uma abordagem conhecida como top-down. Então, você faz a modelagem integral do Data Warehouse, depois você tem as extrações de dados, ou a modelagem bottom-up, em que o foco é uma área por vez. Então, você vai criando, por exemplo, diversos data marts, e depois você pode integrar isso no Data Warehouse, você vai, né, alimentando uma área, depois a outra, até que se tenha um crescimento gradual do Data Warehouse. E aí existe um outro assunto importante aí na teoria de Data Warehouse, que é a questão de granularidade dos dados. Então, o que é a granularidade? A granularidade diz respeito ao grau de resumo ou de sumarização dos elementos e de detalhes disponíveis nos dados. Então, esse aspecto é muito importante aí no projeto de um Data Warehouse. E eu coloquei um esqueminha para vocês, então. Quanto menor a granularidade, mais detalhada é a informação disponível. Ó, menor e maior. Então, o que acontece? Granularidade e detalhamento são grandezas inversamente proporcionais, tá? Isso implica o quê? Quanto mais detalhe, menor vai ser a granularidade. Quanto menos detalhe, maior é a granularidade. É para guardar, pessoal, isso aí cai em prova. E aí, granularidade e sumarização são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a sumarização, maior a granularidade. Quanto menor a sumarização, menor a granularidade. Então, pessoal, a banca vai falar o seguinte, ó, quando você tem baixa granularidade, mais detalhado, você vai ter um maior nível de detalhes no seu Data Warehouse. Quando você tem alta granularidade, você tem menos detalhes. É isso, tá? Então, é para a gente guardar isso tudo. Então, pessoal, resumindo, o Data Warehouse é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, não volátil, né? Se eu desligo lá o equipamento, os dados são preservados, variante no tempo, então eu tenho os dados históricos, que dá apoio às decisões
da administração. Então, aquela assertiva, ela encontra-se errada, como a gente viu. Aqui eu tenho uma representação, ó, de registros em sistemas transacionais. Então, no ambiente operacional, você faz inclusão de dados, alteração de dados, ou você inclui outros dados, altera, exclui aquele dado que foi inserido, você acessa dados, altera esses dados. Isso faz parte do dia a dia, né? Esse é o tratamento de dados que é feito registro a registro. No Data Warehouse, você vai, ó, carregar os dados para o banco, né? Para esse grande banco, e você vai acessar esses dados. Então, alterações são feitas somente para atualizar alguma informação que, porventura, tenha sido lançada indevidamente, né, com erros. E essa é a grande diferença aí entre esses dois tipos de sistemas. E aí, pessoal, quando você tem, então, aquela grande base de dados, quando você tem o Data Warehouse, você vai começar o quê? A olhar para essa grande base para tentar identificar, por meios automáticos ou semiautomáticos, identificar regras ou padrões interessantes. E aí vocês já devem ter lembrado, aí quem já assistiu a minha aula, sobre o exemplo que eu falo para vocês das fraldas próximas das cervejas. Então, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás e identificou-se que quando o papai ia lá comprar fraldas a pedido da mamãe, ele também comprava sua cervejinha, para compensar, né, aquele trabalho que ele teve para poder chegar até o estabelecimento. Então, por que não colocar as fraldas próximas das cervejas? E assim foi. É isso que os grandes estabelecimentos fazem hoje, justamente para facilitar aí a venda aí desses dois itens, né? E isso tem sido um sucesso aí de vendas, de acordo com as estatísticas. Então, isso foi um padrão identificado a partir dos registros de vendas de determinado estabelecimento. Então, pessoal, o data mine é justamente isso. É um processo que minera informações valiosas, padrões e regras de comportamento dentro de uma grande quantidade de dados disponibilizados. Por exemplo, em um data warehouse, tá? Então, eu vou fazer a mineração desses dados, tentando identificar valores, padrões, regras que serão importantes no processo de tomada de decisões da organização. Essa aí foi uma dica que eu coloquei no meu Instagram. Então, sigam lá também, o Instagram é Profa Patrícia Quintão. Eu tenho várias dicas e eu sempre coloco aí as novidades sobre as aulas ao vivo, que vocês podem acompanhar também por lá. Então, pessoal, um outro conceito que pode vir na prova é o conceito de data mining. Data mining permite extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil de um banco de dados. Esse conceito ele é recorrente, já caiu várias vezes em prova. É um processo não trivial de extração de informações implícitas. Isso aqui é um outro autor. Previamente desconhecidas e potencialmente úteis. Mas na base eles sempre repetem o mesmo núcleo do conceito, a partir de um banco de dados. Aqui, caiu na prova do TCU. O uso prático de data mine envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos oriundos da matemática, da estatística, da computação e da inteligência artificial. Esse é um outro tipo de questão que pode vir. Bom, vamos lá. Questão seguinte, de TI. Acerca de Data Warehouse e Data Mine, julgue o item subsequente. O Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados, que, por sua vez, permitem a realização de uma melhor análise de eventos futuros. Bom, vamos ver o que está errado aqui, hein? Isso aqui eu já posso colocar para vocês que é problema. Por quê? Olha só, o Data Warehouse, como a gente já viu, ele é um repositório de informações. Informações que foram coletadas de diversas origens e armazenadas nesse ambiente unificado, né? Em um único local. Então, quando reunidos, esses dados eles permitem acesso a dados históricos. Se são dados históricos, são dados que decorrentes de transações que já aconteceram e não de eventos futuros, ok? Então, aqui a gente poderia substituir a palavra futuros por passados. Então, ele faz a análise de eventos passados e oferece suporte à tomada de decisões presentes
e a previsão de eventos futuros. Você consegue prever o que pode acontecer, né? Fazer uma previsão e não analisar o que já aconteceu, porque o futuro ainda, né, não aconteceu. Não está ainda previsto para você poder mapear nessa grande base de dados. Ok? Vamos lá, pessoal, mandem um ok para mim. Deixa eu ver se está tudo, se vocês estão ainda acompanhando. Eu não quero ficar sozinha aqui, não. Eu estou vendo que tem muita gente aí. Está bem legal. Isso incentiva para que a gente possa fazer outros webinários aí, como esse, né? Que são de grande valia para a aprovação de vocês. E para fixar conceitos, fixar pontos de destaque da matéria, né? Para você poder gabaritar a sua prova. Então, continuando aí. Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa. Um recurso muito utilizado e dos mais importantes, quando o objetivo é a busca do conhecimento, é o Data Warehouse, que é um processo que consiste na identificação de informações relevantes. Errado, né? O Data Warehouse não é esse processo que identifica informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios. Geralmente realizado em 3 etapas: exploração, definição dos padrões e validação dos dados. Quem é que faz isso, pessoal? É o Data Mining. Então, esse processo que vai identificar padrões e informações relevantes, que vai identificar anomalias, que vai identificar mudanças, associações, isso aí é conhecido como Data Mining. Então, é errado essa assertiva. Um técnico de TI precisa utilizar um subconjunto de dados de um Data Warehouse, direcionado à área administrativa de um tribunal. Esses dados serão armazenados em um banco de dados modelado multidimensionalmente, que será criado capturando esses dados diretamente de sistemas transacionais, buscando as informações relevantes para os processos de negócio da área administrativa. Qual é o nome desse banco de dados? Tá, então, vamos lá. OLAP. OLAP vem de processamento analítico online. Então, o OLAP tem capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados sobre múltiplas perspectivas. Não tem nada a ver com o que está sendo mencionado aí nessa questão, então não é a resposta. MOLAP seria o multidimensional OLAP, também não tem nada a ver, ok? Datamine. Datamine a gente já viu na questão anterior. É o processo que vai identificar padrões, informações relevantes. E aqui ele quer saber o que é um subconjunto de dados de um Data Warehouse. Então, não é a resposta, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, nós temos aí um conceito novo, que é o de Datamart, né? O Datamart, ele é considerado por Kimball como um subconjunto lógico do Data Warehouse. Então, normalmente ele é visto como um Data Warehouse setorial. Aqui eu tenho, ó, um Datamart ligado ao setor de finanças, ao setor de faturamento, um outro relacionado ao setor de recursos humanos. Então, todos eles integrados, isso aqui geraria o Data Warehouse, tá? Então, o Datamart nada mais é do que eles são armazéns de dados com informações de interesse particular para um determinado setor da empresa, como o setor de finanças, como o setor de faturamento. E o Data Warehouse é um conjunto de armazéns de dados particulares, com informação de interesse para a empresa em geral. Então, aqui eu já tenho um cenário mais geral, né? Eu consigo, então, fornecer as informações, né, para a empresa em geral, e não para um setor em específico, o que seria feito pelo Datamart. Então, a resposta aí vai ser a letra B, que é o Datamart. A questão seguinte: quando uma empresa utiliza Data Warehouse, é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Por isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o Data Warehouse em um processo conhecido como... Bem, é muito interessante essa questão aqui, como ETL. Mas vamos lá, pessoal. Datamart a gente já viu que é o quê? Esse subconjunto lógico do Data Warehouse. Então, não é a resposta.
ERP seria um sistema de gestão integrada. BI, a gente vai ver que agora em seguida. Sistemas de BI, eles reúnem tecnologias que permitem disponibilizar conhecimento e informação que é necessária para a tomada de decisões. Então, dentre essas tecnologias, você tem o Data Warehouse, por exemplo, tá? Então, também não seria a resposta. E aí, a resposta seria o processo de ETL. Então, ETL é um processo de extração, transformação e carga. Ó, Extract, Transfer, Load. Extração, transformação e carga. O que acontece aí nesse processo? Bem, esse processo de ETL, ele visa trabalhar com toda a parte de extração de dados, que são provenientes de fontes externas. Então, você tem dados aqui, ó, de arquivos, né, de ambientes online, de sistemas de gerenciamento de bancos de dados, né, de diversas outras fontes. Aqui tem os cubos representando a parte de OLAP, né, e assim por diante. Então, você tem extração de dados de fontes diversas, ó, aqui, tá? Representadas aqui por esses exemplos. E você, em seguida, é realizar, então, uma transformação desses dados para atender às necessidades do negócio. E carga, load, ó, carga desses dados no Data Warehouse, tá? Dentro aí do Data Warehouse. Então, qual que é o processo inicial? O processo inicial envolve a extração de dados, das bases de dados transacionais, dos sistemas de ERP, dos dados locais, de dados externos ou até mesmo da web. Após a extração, esses dados são transformados para que seja possível a carga desses dados em um Data Warehouse ou até mesmo em um Data Mart, dependendo então do método de construção utilizado. Se for o método top-down ou bottom-up, né? Dependendo do cenário, vai ser um ou outro. Então, a resposta vai ser a letra D. Bem, vamos lá, modelagem de dados. Então, modelar é o quê? É o processo de levantar a realidade de determinado usuário, sistema ou aplicação, e criar diversos modelos para representar essa realidade em um banco de dados. Então, essa teoria aí vai falar sobre o projeto de banco de dados, sobre a parte aí de independência de dados, abstração de dados e arquitetura de 3 níveis. Tudo isso é importante para que possamos entender a modelagem de dados. Quando a gente fala em projeto de banco de dados, nós temos aí diversas fases relacionadas à modelagem de dados, né, que são importantes. Então, a primeira delas envolve o levantamento de requisitos. Aqui você tem a definição do minimundo, né, que vai ser trabalhado. A partir daí é feito a modelagem conceitual. Então, a modelagem conceitual é a representação de alto nível desse minimundo, ok? Então, se perguntar qual é o modelo de mais alto nível? Então, no nível mais alto, nós temos o modelo de dados conceitual. Esse modelo vai apresentar os dados da forma como os usuários finais percebem. Se ele é de nível mais alto, então os usuários estão aqui, relacionando diretamente com o modelo conceitual. Um exemplo de modelo que utiliza essa modelagem conceitual. Então, nós temos aí o modelo entidade de relacionamento, ou modelo de entidades e relacionamentos, ou modelo ER, né? Então, o diagrama de entidade de relacionamento, ele vai mapear esse modelo conceitual, que é a representação de alto nível do minimundo, bem próximo aí da forma como os usuários percebem esse minimundo. Depois, a gente tem no projeto de banco de dados o modelo lógico. Aí, um exemplo aí de modelo lógico bem importante é o modelo relacional. Então, aqui no modelo lógico, a gente já tem que esse modelo ele está localizado em um nível intermediário. Ele é também chamado de modelo representativo ou modelo de dados representacional. Eu já vi diversas nomenclaturas aí sendo liberadas pelos autores. E, então, o modelo relacional é o principal elemento aqui que a gente vai trabalhar. Depois, na parte de modelagem física, esse modelo aqui já é dependente do sistema de gerenciamento de banco de dados, em que ele será implementado. Aqui já é um modelo de baixo nível, né? Você vai trabalhar conceitos como formato dos registros,
caminhos de acesso, eficiência para acessar determinados dados e assim por diante. Então, como os dados estão realmente armazenados no computador, você vai definir no modelo físico, ok? Então, vamos lá, mais itens aí. Bem, gerenciamento de projetos é um outro elemento importante da matéria. A gente viu que é um dos assuntos aí que estão no topo lá dos mais cobrados. Então, aqui você vai precisar entender as 10 áreas de conhecimento relacionadas ao PMBOK na 5ª edição, com destaque, então, para as seguintes áreas: gerenciamento da integração, do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, das comunicações, gerenciamento dos riscos, das aquisições e das partes interessadas. Quais são as principais características de cada uma dessas áreas do conhecimento? Quais são os processos inerentes a essas áreas? Ferramentas utilizadas, técnicas. Então, tudo isso pode vir aí a ser questão na sua prova. E um outro assunto importante também, que é liberado em uma outra aula que eu disponibilizo para vocês, é a parte de modelagem de processos. Então, pessoal, qualquer organização hoje, no dia a dia, ela realiza uma ampla gama de atividades que geram os mais variados resultados na forma de produtos e ou serviços para o mercado. Então, a gente pode afirmar que todo trabalho importante realizado hoje por uma organização faz parte de algum processo, tá? Não há produto ou serviço que não seja o resultado de um processo de trabalho. Eu, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa de Minas, eu sou a gestora do processo de liberação do AITIL. Então, esse processo ele tem uma série de características e aí, dependendo do tipo de liberação, as diversas áreas vão ter que seguir uma sequência de atividades que nós definimos naquele processo. E aí entra o conceito de hierarquia de processo. Então, essa literatura aí de gerenciamento de processos, ela aponta para uma hierarquia que vai caracterizar o sistema, partindo de uma visão mais global para uma visão mais pontual. Então, aqui eu parti do macroprocesso e eu cheguei nas atividades. Eu poderia até chegar também abaixo de atividades em um nível intitulado de tarefas, ok? Então, macroprocesso envolve geralmente mais de uma função na estrutura organizacional. Processo é um conjunto de atividades conectadas, né, sequenciais, que são realizadas dentro aí dessa caixinha. Aí você tem um processo contendo vários subprocessos, e os subprocessos, eles podem ser divididos em atividades. Atividades são aquelas ações que ocorrem dentro do processo ou do subprocesso, tá? Então, essa é a visão geral aí da hierarquia. E aí, nós temos o ciclo de vida BPM. Então, tudo começa com um planejamento. Então, o que você vai analisar, né? A partir da definição da seleção dos processos que serão analisados, você vai fazer o mapeamento da situação atual desse processo. Quais são as entradas, o que ele gera como saída, o que é processado. E aí você faz a identificação de problemas que porventura existam nesse processo, analisa o histórico da utilização desse processo na empresa, e aí você pode fazer um desenho, elencando aí o que pode ser melhorado com relação àquele processo anterior que encontra-se com alguma não conformidade. Em seguida, após o desenho, você faz a implementação, e aí você coloca em prática esse novo processo. Em seguida, você vai monitorar e controlar para verificar se o que foi colocado em prática realmente está atendendo à demanda que lhe foi designada. E, se necessário, você pode fazer refinamentos e voltar no processo aí de planejamento, ok? Isso tudo é cíclico. Então, dentro aí da teoria da modelagem de processos, você tem outros conceitos, como o BPM, que é o gerenciamento de processos de negócios. Você tem a notação utilizada na modelagem de processos de negócio. Você tem a linguagem utilizada para modelar processos. São conceitos importantíssimos para a prova. Dentro aí da notação para modelagem de processos, você tem aqueles objetos de fluxo, temos os objetos de conexão, temos os objetos que são considerados como partições, pool, piscina, né? O lane, que é a raia,
e artefatos que irão adicionar informações ao meu processo. E tudo isso precisa ser bem entendido porque a banca ela pode escolher um processo aleatório, mapear esse processo na sua prova e te enviar questões aí ou questionamentos com relação a esses objetos ou a funcionalidade aí, a que esse processo se designa, né? Qual que é o objetivo e o fim proposto nesse processo. Então, pessoal, é isso, né? Eu procurei aqui passar os principais conceitos que eu considero de mais importância, né, para a prova. Existem outros também, aqui não tem como eu esgotar todos eles em uma hora, mas em nossos cursos aí pelo Ponto dos Concursos, vocês têm acesso aí a todas essas informações. Então, o que eu deixo para vocês aí como mensagem, né? Não pense em superar a concorrência. Pense em se superar todos os dias. Então, é o que eu deixo uma mensagem como coaching, né? Você precisa definir qual é o seu sonho, quais as metas, o seu objetivo, você vai definir as metas e o seu plano de ação para chegar lá. Então, foque em você, foque no seu objetivo, foque que você pode, né? Então, memorize o seguinte: eu quero, eu posso, eu vou. A gente precisa bloquear aquelas crenças limitantes que eu vejo bastante aí em alunos que começam a estudar a disciplina de tecnologia da informação já com bloqueio. E se você já começar a estudar a nossa disciplina com esse bloqueio, isso já vai ser prejudicial para você, tá? Então, foque no positivo, foque na passagem, que isso aí é o momento que você vai ter que passar por ele para você poder atingir o seu objetivo e concretizar o seu sonho, tá? Que os ventos sofrem a favor, né, da nossa felicidade, da felicidade de vocês, e que vocês consigam atingir o tão almejado aí objetivo, né, que é a razão aí de todo esse estudo. Aqui não limite os seus sonhos, você e os amigos aí comemorando a aprovação. Então não deixem de me convidar aí para o churrasco de aprovação, ok? Todos os meus cursos estão listados nesse link. Se alguém tiver interesse em algum outro curso, fique à vontade. Você pode me mandar um e-mail que eu indico qual é o melhor curso para vocês. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixa um tempinho aí para vocês mandarem um feedback para mim, né? Porque esse feedback é de grande valia para os próximos webinários e para eu poder aí focar em outros assuntos que vocês tenham interesse. Tá? Todas essas aulas ao vivo são criadas aí gratuitamente para vocês, né? Com carinho, com capricho, para que a disciplina de tecnologia da informação não seja mais esse bicho-papão aí que todos imaginam, tá? Então, eu quero, eu posso, eu vou. Até a aprovação, pessoal. Um grande abraço aí para todos.